Welcome to a Portuguese short story from Ablas. We'll listen to the story with only Portuguese subtitles first, and then again with the English translation too. There's a quick vocab review at the end of the video, and you can download an accompanying PDF from the link in the description. Let's start by reading the story with only Portuguese subtitles. A coisa que o viajante do tempo tinha na mão era uma estrutura metálica reluzente, pouco maior do que um pequeno relógio, e feita com muita delicadeza. Ele pegou uma das pequenas mesas octogonais que estavam espalhadas pela sala e colocou-a em frente ao fogo. Sobre esta mesa colocou um mecanismo. Depois puxou uma cadeira e sentou-se. O único outro objeto sobre a mesa era um pequeno abajur, cuja luz forte incidia sobre o modelo. Havia também uma dúzia de velas ao redor da sala, 2 em castiçais de latão sobre a lareira e várias em arandelas, de modo que a sala estava brilhantemente iluminada. Sentei-me numa poltrona baixa, perto do fogo, e puxei-a para a frente de modo a ficar quase entre o viajante do tempo e a lareira. Philby sentou-se atrás dele, olhando por cima do seu ombro. O médico e o presidente da Câmara Provincial observavam-me da direita, o psicólogo da esquerda. O viajante do tempo olhou para nós e depois para o mecanismo. E então, disse o psicólogo. Isto é apenas um modelo, disse o viajante do tempo, apoiando os cotovelos na mesa e juntando as mãos. É o meu projeto de uma máquina para viajar no tempo. Reparem que está torta e que esta barra tem um estranho aspecto cintilante, como se fosse irreal. Ele apontou para a parte com o dedo. Além disso, aqui está uma pequena alavanca branca, e aqui está outra. O médico levantou-se da sua cadeira e espreitou para dentro da coisa. É muito bem feito, disse ele. Demorou 2 anos a fazer, retorquiu o viajante do tempo. Agora quero que percebam claramente que esta alavanca, quando pressionada, faz a máquina deslizar para o futuro, e esta outra inverte o movimento. Houve uma pausa de 1 minuto talvez. Então o viajante do tempo estendeu a mão para a alavanca. Não, disse ele de repente. Dá-me a mão. E virando-se para o psicólogo, pegou na mão deste, de modo que foi o próprio psicólogo que enviou o modelo na sua viagem. Todos nós vimos a alavanca girar. Tenho a certeza absoluta de que não houve nenhum truque. Houve um sopro de vento e a chama do candeeiro saltou. Uma das velas da lareira foi apagada e a pequena máquina girou de repente, tornou-se indistinta. Foi vista como um fantasma por 1 segundo talvez, e desapareceu. Exceto o abajur, a mesa estava vazia. Now we'll read the story again with both Portuguese and English subtitles. A coisa que o viajante do tempo tinha na mão era uma estrutura metálica reluzente, pouco maior do que um pequeno relógio, e feita com muita delicadeza. Ele pegou uma das pequenas mesas octogonais que estavam espalhadas pela sala e colocou-a em frente ao fogo. Sobre esta mesa colocou um mecanismo. Depois puxou uma cadeira e sentou-se. O único outro objeto sobre a mesa era um pequeno abajur, cuja luz forte incidia sobre o modelo. Havia também uma dúzia de velas ao redor da sala, 2 em castiçais de latão sobre a lareira e várias em arandelas, de modo que a sala estava brilhantemente iluminada. Sentei-me numa poltrona baixa, perto do fogo, e puxei-a para a frente de modo a ficar quase entre o viajante do tempo e a lareira. Philby sentou-se atrás dele, olhando por cima do seu ombro. O médico e o presidente da Câmara Provincial observavam-me da direita, o psicólogo da esquerda. O viajante do tempo olhou para nós e depois para o mecanismo. E então, disse o psicólogo. Isto é apenas um modelo, disse o viajante do tempo, apoiando os cotovelos na mesa e juntando as mãos. É o meu projeto de uma máquina para viajar no tempo.
Reparem que está torta e que esta barra tem um estranho aspecto cintilante, como se fosse irreal. Ele apontou para a parte com o dedo. Além disso, aqui está uma pequena alavanca branca, e aqui está outra. O médico levantou-se da sua cadeira e espreitou para dentro da coisa. É muito bem feito, disse ele. Demorou 2 anos a fazer, retorquiu o viajante do tempo. Agora quero que percebam claramente que esta alavanca, quando pressionada, faz a máquina deslizar para o futuro. E esta outra inverte o movimento. Houve uma pausa de 1 minuto talvez. Então o viajante do tempo estendeu a mão para a alavanca. Não, disse ele de repente. Dá-me a mão. E virando-se para o psicólogo, pegou na mão deste, de modo que foi o próprio psicólogo que enviou o modelo na sua viagem. Todos nós vimos a alavanca girar. Tenho a certeza absoluta de que não houve nenhum truque. Houve um sopro de vento e a chama do candeeiro saltou. Uma das velas da lareira foi apagada e a pequena máquina girou de repente, tornou-se indistinta. Foi vista como um fantasma por 1 segundo talvez e desapareceu. Exceto o abajur, a mesa estava vazia. Let's recap over the vocab we found in the story. Time, Tempo, room, cômodo, armchair, poltrona, year. ano. Subscribe for more videos like this, and head over to the website for more language learning resources and fun games. Thanks for watching.